Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 5. Capítulo 52. Kug. Após uma breve luta, Raven cobriu sua boca e o arrastou para uma sala. Conte-me sobre a batalha contra aquele garoto mutante. Mística começou seu interrogatório. Jairo inicialmente não queria responder, mas sob os métodos de Mística, ele dolorosamente começou a falar. Mística ouviu confusa, enquanto pegava uma caneta gravadora para registrar o relato do soldado, com a intenção de deixar Eric ouvir mais tarde. Logo ela percebeu que, como ele se lembrava, o rosto do soldado chamado Jairo estava cheio de medo. Ele era assustador. Achávamos que a batalha seria infalível, especialmente com o número 1 e o número 5 lá. Mas ele contou como o número 5 fez um movimento, usando uma rajada de energia, apenas para ser derrubado sem esforço pelo garoto. Enquanto ele continuava, o rosto de Mística mostrou surpresa. Esse garoto mutante parecia inesperadamente forte? Quando Jairo mencionou que a interferência do pulso do número 1 não teve efeito no garoto, Mística ficou atordoada. Com base em suas informações anteriores, a interferência de pulso do número 1 era muito forte. Foi por isso que ela não ousou entrar facilmente nessa base experimental ou se infiltrar em suas fileiras, temendo que a interferência do pulso anulasse suas habilidades de transformação. Mas agora, esse soldado lhe disse que a interferência de pulso do número 1 falhou? Falhou contra aquele garoto mutante? Esse garoto mutante. Nesse momento, as pupilas amarelas de Mística estavam cheias de espanto. Enquanto isso, o rosto de Jairo estava cheio de medo. Justo quando eu pensei que esse era quase o limite das crianças, ofegante, ele estava tão aterrorizado que mal conseguia falar. O que ele fez? Mística perguntou confusa. O que poderia deixar esse soldado tão assustado? Jairo murmurou com medo. A luz destruiu tudo, incluindo o número 1 e o número 5. Todos morreram na luz liberada pelo número 37. O poder daquela luz era imparável, diferente de tudo que um humano poderia possuir, como o poder de um deus. Todos morreram, todos viraram cinza sob a luz, hahaha. Enquanto falava, ele ficou histérico, aparentemente enlouquecido de medo. Ao ouvir seu relato, Mística ficou chocada. Luz? Que tipo de luz tem tanto poder? Todos mortos? Naquele momento, ela ficou confusa, sem entender que tipo de luz o soldado estava falando e que tinha um poder tão aterrorizante. Quando ela estava prestes a pedir mais detalhes, um alarme soou dentro da base experimental, indicando um intruso. Mística franziu a testa, sabendo que não poderia continuar. Com um estalo, ela lidou com um soldado chamado Jairo. Neste momento, a 23ª base estava um caos, com soldados procurando pelo intruso. Experiente em infiltração e fuga, Mística se transformou facilmente em outra pessoa e escapou da base. Quando o pessoal da base percebeu, já era tarde demais. Após escapar da base experimental, Raven deu uma olhada profunda na base distante. Ela pretendia ficar na base para reunir mais informações sobre o garoto mutante, como a identidade de seus pais, na esperança de encontrar algo útil, mas não desta vez, talvez na próxima. Raven balançou a cabeça e saiu curiosa sobre o garoto mutante. Quando ela saiu da base, os prisioneiros lá dentro também estavam conversando. Alguém entrou escondido? A base está realmente indo ladeira abaixo, hein? Um prisioneiro zombou. Para ser honesto, alguém invadindo a base experimental não foi a coisa mais chocante para eles. O mais chocante foi o que eles ouviram há pouco tempo. Aqueles que foram capturar o número 37, incluindo o número 1 e o número 5, estavam todos mortos. Essa notícia foi tão chocante quanto vivenciar um terremoto de magnitude 9. Eram o número 5, com habilidades de autocura, e o número 1, com interferência de pulso e outros poderes. Antes, eles estavam se regozijando e sentindo pena. Alguns até apostaram se o número 37 seria trazido de volta com membros quebrados ou morto, sem que ninguém imaginasse que ele escaparia. Mas agora, eles ouviram que o número 1 e o número 5 foram mortos pelo número 37? Todos os prisioneiros ficaram atordoados. Acho que eu vi errado. Como ele fez isso? Será que o número 37 realmente consegue escapar da captura da base? O tempo passou, e depois de meia hora, Raven, segurando a caneta de gravação, preparou-se para retornar à Irmandade dos Mutantes. Entretanto, para sua surpresa, ela encontrou 3 indivíduos interessantes no caminho. Escondido em um canto escondido, Raven observou silenciosamente os 3 não muito longe. Um homem e 2 mulheres, todos vestindo trajes de batalha pretos com um emblema X. Uma das mulheres tinha cabelos brancos e olhos azuis, com pele levemente escura, inconfundivelmente tempestade. A outra tinha cabelos ruivos e uma aparência única e encantadora, Fênix Jean. Quanto ao homem, ele usava óculos escuros, claramente o Ciclope Scott. Ororo, Jean Scott? Raven ficou surpresa. De repente, Jean, caminhando pela rua, parou. Jean, o que houve? Ciclope Scott se virou para perguntar. Fênix gesticulou para que ele ficasse quieto e então olhou para a direita. Eu senti você, disse Jean. Raven franziu a testa, sabendo que Jean não estava blefando. Ela saiu lentamente. Mística, Scott e Ororo ficaram surpresos e depois ficaram alertas. Embora Mística também fosse uma mutante, ela era membro da Irmandade dos Mutantes, e o relacionamento deles não era bom. O que você está fazendo aqui? Scott perguntou cautelosamente. O que você está fazendo aqui? Retrucou Mística. Sem esperar pela resposta, Raven rapidamente adivinhou o motivo e sorriu.
Você também está aqui por causa daquele garoto mutante, não é? Para salvá-lo, ela riu. Scott franziu a testa. Ao ver suas expressões, Raven riu e disse, então vocês chegaram um passo atrasados. O que? O rosto de Scott mudou, sentindo que algo estava errado. Aquele garoto, será que ele poderia? Sabendo o que eles estavam pensando, Raven levantou uma sobrancelha e disse, ele está bem, na verdade, ele superou suas expectativas. Sabendo que seria inútil escapar facilmente com os poderes mentais de Jim por perto, Raven explicou francamente. Capítulo 53. Não se machucou? Foi inesperado? Scott e os outros se entreolharam surpresos. O que você quer dizer com inesperado? Perguntou Scott, confuso. Raven deu um leve sorriso e disse algo surpreendente. Aquele garoto é terrivelmente forte. Todos os que foram enviados para capturá-lo morreram em suas mãos. Entre eles estavam 2 mutantes poderosos, um com cura super rápida e explosões de energia, o outro com interferência de pulso. Depois de detalhar as habilidades desses 2 indivíduos, Raven sorriu, mas esses 2 poderosos mutantes também morreram nas mãos daquele garoto. Ao ouvir a explicação de Mística, Jim e os outros ficaram chocados. Mutantes tão poderosos, todos mortos? Como eles morreram? Os olhos azuis de Tempestade estavam cheios de confusão. No segundo seguinte, Mística Raven deu uma resposta que os deixou atordoados. Eles morreram sob a luz, na luz liberada por aquele garoto. Todos morreram. O que? Todos morreram na luz? Scott e os outros ficaram chocados. Que luz? Que tipo de luz pode matar mutantes tão poderosos? Scott perguntou confuso. Isso eu não sei. Raven sorriu. Scott se virou para Jim. Ela está dizendo a verdade? Ela não está mentindo, disse Jim, usando sua telepatia. Scott e Tempestade ficaram visivelmente surpresos e profundamente confusos. Naquele momento, eles não conseguiram evitar o desejo de ver aquela luz com os próprios olhos. Que tipo de luz poderia matar 2 mutantes poderosos? Onde ele está agora? Scott perguntou. Não sei. Raven balançou a cabeça e disse, certo, posso ir agora? Scott hesitou por um momento, sabendo que não havia sentido em ficar com Mística, então ele assentiu. Raven lançou-lhes um último olhar e saiu, pretendendo retornar à Irmandade dos Mutantes e relatar a situação a Eric. Depois que sua silhueta desapareceu, Tempestade falou, o que devemos fazer agora? Vamos relatar isso ao professor, disse Scott. Ele pegou o telefone e ligou para o professor X. Logo a ligação foi completada. Scott? Você o encontrou? A voz do professor X veio do outro lado. Scott olhou para Jim e os outros e disse, professor, nós... Ele então relatou seu encontro com Mística e o que ela havia lhes contado. O menino usou a luz para matar todos que o estavam caçando? O professor X franziu a testa, concentrando-se na luz. Que tipo de habilidade mutante é tão poderosa? Naquele momento, Scott e os outros não só ficaram surpresos, confusos e curiosos, mas ele também estava ansioso para conhecer o garoto. Enquanto ele instruía Scott a continuar procurando pelo garoto, uma tempestade estava se formando online. Desde que a apresentadora Irina anunciou que o governo usaria uma arma secreta para capturar o garoto mutante, inúmeros internautas têm acompanhado suas atualizações. Naquele momento, a internet foi inundada com comentários pedindo notícias. Irina, eles já o pegaram? Qual é a arma secreta? Dê-nos as últimas atualizações. A enxurrada de comentários fez Irina suar frio e entrar em pânico. De acordo com as últimas informações que ela recebeu, a operação falhou. Até a arma secreta preparada morreu nas mãos daquele garoto. Com tudo isso acontecendo, como ela deveria responder aos internautas? Nesse momento, além da descrença, ela sentiu um profundo arrependimento. Se ela soubesse, não teria feito declarações tão ousadas sobre a arma secreta que garantiria a captura do garoto. O que ela deveria fazer agora? Deveria contar a verdade? Enquanto ela estava perdida, seu chefe ligou. O quê? Contar a verdade, disse Irina, surpresa. Do outro lado, a voz calma de seu chefe continuou. Este assunto não pode ser escondido. É melhor falar logo para minimizar o impacto. Mas tente ser breve e não prejudicar muito a credibilidade do governo. Ao ouvir isso, Irina se sentiu aliviada e sorriu. Não se preocupe, chefe, eu cuido disso. Depois de desligar, ela imediatamente começou a preparar seu roteiro. 1h30 depois, a tão aguardada transmissão ao vivo começou. Sob os holofotes, Irina, vestida com um vestido vermelho brilhante, parecia radiante e cativante. Olá a todos. Sou a anfitriã de vocês, Irina. Com um sorriso doce, Irina disse, hoje estou aqui para contar a vocês o resultado da recente operação para capturar o garoto mutante. Ao ouvir suas palavras, não importa se os espectadores nutriam má vontade em relação aos mutantes ou se estavam apenas curiosos, todos os olhos se encheram de expectativa. Finalmente, há um resultado. Eles conseguiram, certo? Quando o mutante fugitivo será mostrado? Com a arma secreta, aquele garoto mutante deve ter sido capturado, sem dúvida. Quando será o julgamento desse fugitivo? Os espectadores ficaram entusiasmados com a discussão, aguardando ansiosamente o anúncio de Irina. No entanto, no segundo seguinte, eles ouviram uma resposta que os deixou atordoados. Caros espectadores, lamento dizer que esta operação falhou. Irina suspirou. Com essas palavras, inúmeras expressões congelaram, especialmente aquelas que tinham certeza de que o mutante fugitivo seria capturado e julgado. Agora estavam incrédulos. Logo, os telespectadores começaram a xingar. Merda, as autoridades são todas inúteis? Não conseguiram prender uma pessoa sequer?
O que aconteceu com a arma secreta? Mesmo com uma arma secreta, eles não conseguiram capturar um mutante? Lixo. Em meio às críticas avassaladoras questionando como as autoridades não conseguiram capturar uma criança mutante, Irina ofereceu uma explicação. Suspirando fundo, ela disse, não é como você pensa. As autoridades realmente se esforçaram ao máximo. Aquele mutante era muito difícil de lidar. Depois de uma breve hesitação, ela disse algo que pareceu inacreditável para todos que estavam assistindo. Ela disse lentamente, aquele garoto mutante usou o poder da luz para eliminar todos que o caçavam, incluindo a arma secreta. Com essas palavras, muitos espectadores que assistiam à transmissão ao vivo ficaram atônitos. Luz? O menino usou a luz para eliminar todos que o caçavam? Naquele momento, todos ficaram chocados e incrédulos. Capítulo 54. Como isso pode ser possível? Muitas pessoas não acreditaram no resultado, achando que Irina as estava enganando. Vozes de dúvida surgiram. Que luz? Como pode ser tão poderosa? Exatamente não acreditamos. Sob os holofotes. Sabendo que haveria ceticismo, Irina falou com firmeza. É verdade. Assuma a responsabilidade legal pelas minhas palavras. Você pode denunciar e verificar os fatos. Ao ouvir a declaração de Irina, até os espectadores mais céticos tiveram que acreditar, embora estivessem cheios de descrença. Que tipo de luz poderia eliminar todos os perseguidores? Foi simplesmente inacreditável. A confusão encheu o coração de todos. Nesse momento, Irina continuou. Caros telespectadores, fiquem tranquilos, nossa equipe do programa acompanhará este assunto. Em breve todos saberão a história completa. Ela sorriu, não precisa se preocupar muito. Desta vez, o garoto mutante escapou por sorte. Nosso departamento foi descuidado. Afinal, todo mundo pode ter um momento de descuido. A próxima operação certamente o capturará. Suas palavras acalmaram um pouco as emoções do público, e eles começaram a ansiar pelo sucesso da próxima tentativa de captura. Eles também esperavam por outra transmissão ao vivo para ver do que se tratava a chamada luz. Enquanto a plateia estava agitada com a discussão, alguns mutantes que acompanhavam Irina de perto também notaram a transmissão ao vivo. Em uma rua isolada, Logan e seus companheiros pararam de procurar, olhando um para o outro. Esse garoto. Logan não conseguiu evitar suspirar. Otto riu. Parece que não precisamos encontrá-lo. Ele resolveu o problema sozinho. Impressionante. Chris e Valentine concordaram com a cabeça. Nesse momento, além de ficarem surpresos por Sid ter eliminado aqueles que o estavam caçando, eles também ficaram intrigados com uma coisa. Luz? Sid tem a capacidade de emitir luz? Por que ninguém sabia? Naquele momento, ambos ficaram surpresos e confusos. Além disso, eles estavam preocupados com a menção de Irina sobre a próxima tentativa de captura. É claro que a próxima operação seria ainda maior, e as chances de Sid escapar seriam menores. Um mero mutante envergonhando repetidamente os departamentos governamentais, eles não descansariam até que ele fosse capturado. Compreendendo isso, a felicidade de Logan e dos outros rapidamente desapareceu, substituída pela preocupação por Sid. Enquanto eles estavam preocupados com Sid, Magneto também assistia à transmissão ao vivo na sede da Irmandade dos Mutantes. Os olhos de Eric mostraram espanto. Luz? Aquele garoto tem outras habilidades? Depois de um tempo, Raven retornou. Assim que chegou, Mística sorriu. Eric, tenho algumas informações úteis sobre aquele garoto mutante em que você está interessado. Eric imediatamente se interessou. Então, ele viu Raven pegar uma caneta preta de gravação. Enquanto tocava a gravação, Raven relatou sua infiltração na base e as informações que obteve. Quando a caneta gravadora tocou a descrição de Jairo sobre a luz destruindo tudo, até Eric ficou visivelmente comovido. A voz de Jairo continuou tocando. A luz destruiu tudo. O poder dessa luz é imparável, diferente de tudo que um humano poderia possuir, como o poder de um deus. Eles estão todos mortos, todos transformados em cinza sob a luz, hahaha. O conteúdo detalhado da gravação comoveu Eric profundamente, mais do que as palavras vagas de Irina na transmissão ao vivo. A luz que Irina mencionou tinha um poder tão grande? Apesar de obter informações mais detalhadas, seu espanto e confusão não diminuíram, mas sim aumentaram. Que tipo de luz era aquela para ser tão aterrorizante? Aterrorizante o suficiente para que, mesmo pela voz, ficasse claro que a mente do soldado havia sido afetada. Após um longo silêncio, Eric disse solenemente, encontrem aquele garoto. Raven, leve mais pessoas com vocês e encontrem-no. Raven assentiu. Enquanto os X-Men e a Irmandade de Mutantes agiam, Sid Castel praticava a luz do sol diligentemente. Experiência Luz do Sol mais 1. Experiência Luz do Sol mais 1. Habilidade, Luz do Sol 27.500 nível 2. Nesse momento a pequena cabeça de Veno emergiu de sua mão direita. Sid, o que exatamente você está fazendo? Veno perguntou, confuso. Ele estava um pouco confuso. Desde que conhecera Sid, vinha praticando seus superpoderes continuamente, sem usá-los em combate real parecia estranho. Qual era a utilidade dessa prática? Ele ponderou. Seria para se tornar mais proficiente com seus superpoderes, tentando um controle mais preciso? Sid olhou para ele e disse casualmente, estou praticando meus superpoderes. Sabe, superpoderes precisam de prática. Se não forem praticados, enferrujam. Sério? Veno ficou confuso. Enquanto conversava com Veno, Sid olhou para a vida útil estimada no painel. A idade, 16, tempo de vida restante, 90 dias. Ufa,
Cid soltou um leve suspiro de alívio. Sua energia de fótons interna aumentou significativamente, finalmente estendendo sua vida a um nível quase suficiente, evitando uma morte súbita. À medida que o aumento continuasse e mais habilidades fossem desbloqueadas, ele eventualmente superaria os vários tipos de câncer em seu corpo. À medida que a noite caía, o progresso do Luz do Sol melhorou consideravelmente. Habilidade, Luz do Sol, 89, 500 nível 2. Observando o progresso no painel, Cid hesitou. Isso é muito lento, pensou ele. Levaria mais alguns dias para levar Luz do Sol ao nível 3. Ele estava hesitando se deveria primeiro melhorar o progresso de desbloqueio para ganhar novas habilidades. Depois de um tempo, Cid balançou a cabeça. Ele não conseguiu resistir e continuou melhorando Luz do Sol. No nível 3, o alcance de Luz do Sol seria muito maior, deixando-o mais preparado para diversas situações. Até mesmo o poder e a intensidade do Sol aumentariam significativamente. Se Luz do Sol estivesse no nível 3 antes, número 5 e número 1 teriam morrido ainda mais rápido. O tempo voou e 6 dias se passaram. Usando as habilidades sensoriais de Veno, Cid conseguiu escapar de alguns rastreadores. Esta tarde, Luz do Sol finalmente chegou a um ponto crítico. Sob a luz quente do Sol, Cid começou seu último treino. Um aviso soou. Habilidade, Luz do Sol, 0.000 nível 3. No segundo seguinte, o corpo de Cid começou a mudar. Um calor familiar apareceu, transformando rapidamente seu corpo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 55. À medida que o fluxo quente percorria seu corpo, Cid sentiu suas células passando por algumas mudanças. Nesse momento, Veno, que estava na mão direita de Cid, se assustou. Uma sensação de ameaça o invadiu, fazendo-o instintivamente rastejar para fora da mão de Cid. O líquido preto se contorceu. O que está acontecendo? O corpo de Cid. Há pouco, Veno sentiu o corpo de Cid passando por uma mudança inexplicável, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Quando a sensação de ameaça passou, Veno rastejou de volta para a mão direita de Cid. Antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, ele imediatamente notou uma diferença. Uma sensação muito mais confortável tomou conta dele, e Veno sentiu seu corpo enfraquecido pela divisão se recuperando rapidamente. Veno ficou atordoado. Cid, o que aconteceu com você? Ele perguntou, confuso. Ele se sentia cada vez mais perplexo com Cid. Tudo em Cid o intrigava. Cid não respondeu e começou a testar suas habilidades. À medida que a energia luminosa dentro dele diminuía, a luz do sol num raio de 75 metros se distorcia levemente. Cid franziu a testa levemente. Só melhorou um pouco? Sentindo-se um pouco decepcionado, ele balançou a cabeça e se consolou. Não se preocupe, ainda está muito bom, na medida certa. À medida que suas outras habilidades se aprimoravam e sua energia luminosa interna aumentava, o alcance de luz do sol também se expandia. No geral, era suficiente. Além do aumento significativo no alcance da luz do sol, ele também notou mudanças em sua energia luminosa interna. Sob a luz do sol, Cid esperou calmamente que sua energia luminosa interna se recuperasse. E energia de fótons mais 1? E energia de fótons mais 1? Sentindo a energia da luz dentro dele, Cid estimou aproximadamente. Uma habilidade de nível 3 pode ser usada cerca de 50 vezes, enquanto a de nível 2 pode ser usada mais de 100 vezes. No geral, foi o suficiente. Claro que indo mais a fundo, ainda era insuficiente. O Luz do Sol foi atualizado, então agora posso me concentrar no progresso do desbloqueio. Os olhos de Cid se encheram de expectativa. Seja pela potencial capacidade de flutuar e voar ou pelas possíveis mudanças ao atingir 100% de mimetismo, ele estava ansiosamente ansioso por isso. Além disso, quanto mais habilidades despertadas, mais energia luminosa seu corpo teria, criando um ciclo de feedback positivo. E energia de fótons mais 1? E energia de fótons mais 1? Os pontos de energia aumentaram continuamente. Enquanto Cid coletava energia de luz, Veno ficou desconfiado. Mais cedo, ele sentiu a luz do sol acima dele mudando, pensando que Cid estava prestes a usar aquela habilidade aterrorizante, fazendo-o encolher de volta para sua mão. Depois de esperar um tempo sem ver a luz aterrorizante aparecer, ele finalmente deu um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, ele ficou um pouco confuso. Ele não tinha certeza se era imaginação, mas comparado à última vez, o alcance da distorção da luz solar parecia ter aumentado em 2 ou 3 vezes. Foi só minha imaginação? Murmurou Veno. Enquanto estava confuso, ele viu Cid parar de praticar sua habilidade e se virar para a luz do sol. Veno imediatamente adivinhou o que Cid estava fazendo. Ele está absorvendo luz solar para recuperar energia e resistência? Com espanto, ele observou Cid permanecer imóvel, aproveitando o sol durante uma tarde inteira. Vendo as ações cada vez mais desconcertantes de Cid, Veno achou os humanos cada vez mais incompreensíveis. Todos os comportamentos humanos são tão estranhos? É necessário ficar no sol a tarde inteira? Ele não deveria já ter recuperado sua energia e resistência? Quando o sol se pôs completamente, Cid finalmente parou de tomar sol. Ele olhou para o painel, concentrando-se na seção de pontos de energia. Pontos de energia, 5.079. Ao ver mais de 5.000 pontos de energia, Cid se sentiu muito bem. Ele deu uma olhada no progresso do desbloqueio. Progresso de desbloqueio, 80%. Cid se concentrou, alocando todos os seus pontos de energia para o progresso de desbloqueio. No segundo seguinte, o progresso do desbloqueio aumentou.
Progresso de desbloqueio, 82%. Só aumentou 2%? Sid balançou a cabeça. Depois de uma breve decepção, ele ficou animado novamente. Quase lá, amanhã deve chegar a 85%. Que habilidade vou ganhar? E quais mudanças ocorrerão após atingir 100% de mimetismo, assim como o próximo alvo de mimetismo, a Feiticeira Escarlate? Magia do Caos. Pensando em magia do caos, seus olhos brilharam. É um dos 3 poderes antigos da Marvel, possuindo o terrível poder de alterar a realidade. Claro, isso só é preciso quando combinado com a habilidade mutante da Feiticeira Escarlate de alterar probabilidades, tornando a magia do caos realmente formidável. Nem mesmo o dono original da magia do caos possuía esse poder. Resumindo, as habilidades presentes na Feiticeira Escarlate o manteriam ocupado explorando por um longo tempo. Só espero que não envolva o Deus das Trevas Chthon. Sid franziu a testa ligeiramente. A magia do caos tem alguns laços com o Deus das Trevas Chthon, e se ele realmente a imitasse, quem sabe se isso atrairia a atenção de Chthon. Se isso atraísse atenção, seria um grande problema. Esse é um deus antigo, difícil de lidar. Depois de um tempo, Sid balançou a cabeça, decidindo não pensar mais nisso. Ele não podia abandonar o progresso de desbloqueio por causa de uma ameaça em potencial. Olhando para o céu escuro, Sid se afastou. Pouco tempo depois de começar a andar, Venom em sua mão direita o alertou. Tome cuidado. Sid franziu a testa, entendendo imediatamente que Venom havia detectado rastreadores novamente. Nos últimos dias, ele notou muitas pessoas procurando por ele. Além de agentes do governo, havia também outras pessoas com más intenções. Felizmente, a capacidade sensorial de Venom era bastante avançada, especialmente em relação ao perigo. Normalmente, essas pessoas não o viam antes que Venom a sentisse com antecedência. Onde eles estão? Perguntou Sid. Atrás da parede à sua esquerda, respondeu Venom. Sid se moveu silenciosamente até a parede e escutou. As vozes de 2 homens de meia idade vinham fracamente do outro lado. Droga, onde está esse garoto? Se não fosse pelo dinheiro e pela promessa de uma grande recompensa por encontrá-lo, eu não estaria perdendo meu tempo nessa tarefa estúpida. Um homem corpulento de camisa azul, Dave, reclamou. A missão dessa organização clandestina é um incômodo. O outro homem de camiseta branca respondeu. Fale baixo, por favor. Quer que todos ouçam? Se o alvo escapar por sua causa, eu vou te bater. Dave resmungou. Qual é o problema? Não o encontramos depois de todo esse tempo. Não vamos encontrá-lo agora. Você está pensando demais. Enquanto eles murmuravam, Sid fez uma pausa, interrompendo seu plano de interrogá-los. Organização clandestina? Num instante, ele pensou na Karlana morta e no velocista fugitivo. Capítulo 56. Não faz muito tempo, esse cara escapou, provavelmente para reportar a sua organização, o que levou à situação atual. Eles estão planejando causar problemas? Sid franziu a testa, imaginando de onde tiraram a coragem de ir atrás dele. Por causa do seu líder. Enquanto pensava nisso, Sid saiu rapidamente da área. Encontrando um local isolado onde pudesse aproveitar o luar, ele lembrou Venom de ficar alerta e então adormeceu. E energia de fótons mais um? A noite passou sem incidentes e logo chegou o dia seguinte. Ainda era um dia ensolarado, com o sol brilhante alto, lançando seus raios escaldantes. Sob a luz do sol, Sid foi acordado pelo aviso em sua mente. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Enquanto ele aproveitava o sol, ele começou a se sentir um pouco sem rumo. Depois de refletir um pouco, ele decidiu estudar Venom. Depois de um tempo, sob o controle de Sid, um terno preto cobriu seu corpo. Olhando para o terno, ele suspirou aliviado. Felizmente, não foi o tipo de transformação em que ele se transformou num monstro Venom coberto de líquido preto. Em vez disso, era um traje preto texturizado, semelhante a um Homem-Aranha ou Superman de traje preto, o que não o incomodou. Não é ruim. Pelo menos pode se defender contra balas comuns em caso de emergência. Sid avaliou. Quanto a rifles de precisão e munição perfurante, ele não tinha muita esperança. A força do Venom não estava na defesa, mas na recuperação. Ao ouvir sua avaliação, Venom ficou um pouco insatisfeito. Sid, isso é só razoável? É claramente o melhor. Quando nos unimos, somos invencíveis. Ouvindo a ostentação de Venom, a boca de Sid se contraiu. Você realmente não vivenciou a dureza do mundo, sem saber o que é a verdadeira força. Há muitos seres aterrorizantes na Terra. Sid balançou a cabeça. Nem ele ousava afirmar invencibilidade, e Venom realmente precisava de um choque de realidade. Seres aterrorizantes? Venom estava confuso, sem saber quem eram esses seres aterrorizantes que Sid mencionou. E como Sid parecia saber tanto? Nesse momento, Sid de repente pensou em algo e perguntou, Venom, você pode curar o câncer? O câncer de que vocês, humanos, falam. Venom ficou um pouco atordoado, depois riu. Claro, eu posso curá-lo. Eu posso devorar as células cancerígenas do seu corpo humano. É simples para mim. Os olhos de Sid brilharam e ele imediatamente teve uma ideia. Entretanto, depois de hesitar por um tempo, ele não conseguiu deixar Venom entrar em seus órgãos vitais. Pensando por um momento, ele disse, tente devorar as células da minha mão direita. Venom parecia confuso, sem saber o que Sid estava fazendo. No segundo seguinte, ele obedeceu. Então, antes que Sid pudesse se sentir animado, Venom gritou de repente e rapidamente emergiu de sua mão direita. Ao mesmo tempo, Sid sentiu uma onda de energia do sol sendo liberada de seu braço direito. O que está acontecendo?
Sid rapidamente controlou esse poder e olhou para Veno. Ele ficou chocado. Ele percebeu que o corpo de Veno parecia estar faltando algumas partes, com energia residual ainda corroendo seus tecidos. Veno pareceu aterrorizado e disse: Sid, as células do seu corpo. Com a explicação de Veno, Sid finalmente entendeu o que havia acontecido. Quando Veno tentou devorar as células, assim que ele danificou as paredes e membranas celulares, uma energia misteriosa vazou das células danificadas. Na percepção de Veno, a luz brilhou. Esse poder não afetou Sid, mas para Veno, era quase como um veneno mortal. Se ele tivesse destruído muitas células de uma só vez, teria sido gravemente ferido ou até mesmo morto. Claro, Veno provavelmente sentiu que algo estava errado e parou a tempo. Sid franziu a testa. Ele não esperava que suas células fossem tão incomuns. Parece que essas transformações realmente mudaram significativamente as células do meu corpo. Balançando a cabeça, ele desistiu da ideia de deixar Veno devorar suas células cancerígenas. Se células comuns fossem tão perigosas, ele não conseguia imaginar no que as células cancerígenas haviam se transformado. Talvez eles fossem como pequenos monstros? Ston? Sid suspirou pensando, só posso continuar a aumentar minha energia de fótons para suprimi-los, ou esperar adquirir uma nova habilidade para lidar com isso. Mas quem sabe se o câncer vai piorar e se ele conseguirá aguentar até lá. Sid balançou a cabeça, descartando os pensamentos, e voltou sua atenção para os pontos de energia. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? O sol subiu cada vez mais alto, atingindo seu zênite antes de descer lentamente. À medida que a noite se aproximava, Sid não pôde deixar de olhar para o painel. Pontos de energia, 10.903. Mais de 10.000 pontos, isso deve ser suficiente. Com expectativa nos olhos, o progresso do desbloqueio ocorreu rapidamente. Progresso de desbloqueio, 86%. Quando o progresso do desbloqueio atingiu 86%, um aviso soou imediatamente. Habilidade, voo desbloqueado. Habilidade, voo, 0 sem nível 1. Finalmente, o humor de Sid melhorou instantaneamente. Voo é um dos sonhos da humanidade. A invenção dos aviões foi motivada pelo desejo de voar pelos céus, e agora ele possuía essa habilidade. Não precisando de nenhuma ferramenta para voar usando seu próprio corpo. Além disso, ter a capacidade de voar causaria uma impressão significativamente diferente nos outros. Sid começou a testá-lo ansiosamente. Experiência de voo mais um. Com o pensamento e sob o olhar atordoado de Veno, seu corpo lentamente se levantou do chão. 10 centímetros do chão, meio metro, 1 metro. Sua figura vestida de preto flutuava no ar, exalando uma aura etérea e mística conforme o vento soprava. De longe, ele parecia o centro do universo, dando a impressão de ser um contudo, quase divino. Todo seu comportamento melhorou significativamente. Ele parecia divino. Esse sentimento. Sid murmurou. Sob o olhar atordoado de Veno, seu corpo ascendeu lentamente. 2 metros. 10 metros. Sid sentiu por dentro. O consumo de energia para o voo era mínimo, quase insignificante, como um estado constante. No entanto, pode ser devido à restrição de nível, mas quando ele excedeu um alcance de cerca de 10 metros, o consumo de energia dos fótons aumentou. Parecia que ele estava realmente usando uma habilidade que exigia energia. Além dessas limitações, havia algo mais que o surpreendeu. Neste momento, uma mensagem ecoava em sua mente. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. A experiência de voo estava aumentando numa taxa exagerada. Capítulo 57. Os avisos continuaram tocando. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. Sid ficou surpreso. A velocidade com que a experiência aumentava era inesperadamente rápida. Mesmo mantendo apenas o estado de voo, a experiência continuou aumentando sem a necessidade de prática repetitiva. Mais importante ainda, no estado de voo, o consumo de energia dos fótons era quase inexistente. Isso significava que, exceto à noite, Sid poderia permanecer no estado de voo continuamente, e a velocidade de aumento de experiência seria incrivelmente rápida. Sid tinha a sensação de que a habilidade de voo poderia ser a primeira a atingir o nível 5 e seria a mais fácil de melhorar. Os benefícios trazidos por isso eram evidentes. O aumento na energia dos fótons por si só, com as melhorias de voo, foi um ganho enorme. Especialmente quando atingisse o nível 5, a quantidade de energia de fótons que ele traria seria inesperadamente alta. Os olhos de Sid se encheram de expectativa. Até lá, tanto o alcance de luz do sol quanto a resistência de outras habilidades provavelmente receberiam um aumento significativo. Sid ponderou, a direção da atualização do voo deve ser em termos de alcance e velocidade, certo? Anteriormente, ele sentiu que a velocidade do voo era extremamente lenta, quase nem tão rápida quanto a de uma pessoa normal correndo. Havia também a limitação de alcance de 10 metros. Exceder esse alcance causava a perda do estado estável do voo, levando a um consumo significativo de energia de fótons. Ficou claro que as atualizações do voo deveriam melhorar esses aspectos. De repente, enquanto Sid estava perdido em pensamentos, ele notou algo estranho ao seu redor. No estado de voo, ele ouviu vagamente uma música etérea começando a tocar. Sagrado, solene, misterioso, etéreo. A música era familiar, lembrando a música de fundo que acompanhava a aparição de Orochi. Enquanto o som etéreo tocava, a aura ao redor dele se elevava ainda mais.
O sentimento de ser um com o céu e a terra, um com todas as coisas ficou mais forte, fazendo-o parecer divino. Entretanto, o som etéreo era muito fraco, quase inaudível, fazendo com que essa sensação atingisse um limite sem ser avassaladora. Embora estivesse surpreso com suas próprias mudanças, Venom já estava atordoado. Sid inexplicavelmente ganhou a habilidade de voar? Ele não conseguia acreditar. E, este som. O som etéreo em seus ouvidos fez Venom parecer solene, sagrado e misterioso. Ao mesmo tempo havia uma vaga sensação de tensão, como se algo tivesse aparecido e o som etéreo o estivesse acolhendo. Depois de um tempo, ele finalmente se livrou da leve tensão. Venom murmurou: de onde vem esse som? Ele não conseguia descobrir a fonte, parecia vir de todos os lugares como se fosse de um lugar desconhecido. Nesse momento, Sid diminuiu lentamente sua altitude, descendo do céu para pairar 30 centímetros acima do solo. Experiência de voo mais um. Ele olhou para o céu. Já era quase noite e depois de testar a capacidade de voo, o céu estava quase completamente escuro. Desbloqueie o progresso 86%. Olhando para o painel, Sid pensou: que habilidade será despertada em 90%? Ou em 95%? Os pontos de energia coletados amanhã devem ser suficientes para aumentar o progresso de desbloqueio para 90%. Os olhos de Sid se encheram de expectativa. Enquanto flutuava de pernas cruzadas no ar, Sid ouvia o som fraco e etéreo ao seu redor, grato pelo local isolado. Caso contrário, a comoção poderia ter sido grande demais. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. Ao absorver o luar, Sid descobriu que apenas absorver o luar era suficiente para manter o efeito de voo. 2 horas e meia depois, um aviso soou em sua mente. Habilidade, voo, 0,500 nível 2. Aproveitando a noite, Sid imediatamente começou a experimentar. 1 metro, 10 metros, 50 metros. Na noite escura, Sid olhou para a lua. 50 metros é o limite. Sid ficou um pouco decepcionado. Claro, ele ainda poderia voar mais alto, mas isso consumiria muita energia de fótons. Experiência de voo mais um. Além do alcance, ele notou que a velocidade lenta do voo flutuante havia melhorado. Se antes era mais lento do que uma pessoa média correndo, agora superou isso. Finalmente a velocidade é um tanto útil, suspirou Sid. Pelo menos agora a velocidade do voo era maior que sua velocidade de corrida. E este é apenas o nível 2. Sid estava cheio de expectativa. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. Quase 3 horas depois, Sid sentiu sono e teve que descer do avião. Habilidade, voo 120-500 nível 2. Enquanto se sentia sonolento, ele tentou dormir no ar, mas não conseguiu. Ele descobriu que o estado de voo flutuante era controlado pelo pensamento, e adormecer confundia seus pensamentos, tornando fácil perder o controle do voo ou até mesmo voar erraticamente. Sid balançou a cabeça e decidiu desistir. Ele instruiu Venom a ficar de guarda e então adormeceu. O tempo passou. A luz quente do sol acordou Sid. E energia de fótons mais um? Quando ele acordou, o corpo de Sid imediatamente flutuou no ar. Experiência de voo mais um. Experiência de voo mais um. Sua presença se tornou mais intimidadora. Gradualmente o som etéreo que fazia o couro cabeludo formigar apareceu fracamente. Venom, escondido na mão direita de Sid, sentiu uma nova sensação de medo, apesar de ouvi-lo mais de uma vez. À tarde, Sid parou de flutuar. Habilidade, voo, 0.000 nível 3. Sid testou rapidamente e descobriu que o alcance havia aumentado para 200 metros. Ao mesmo tempo, a velocidade de voo melhorou significativamente, mais que o dobro da velocidade de corrida de uma pessoa normal. Embora não fosse extremamente rápido, era muito mais rápido do que uma pessoa comum. Além disso, como a habilidade de voo atingiu o nível 3, sua energia de fótons interna aumentou drasticamente. A contagem de uso de habilidades de nível 3 aumentou para mais de 70 vezes. O voo evoluiu rapidamente. Se atingir os níveis 4 e 5, a energia interna provavelmente aumentará ainda mais. Até lá, o problema da falta de energia será bastante aliviado. Além disso, o alcance do luz do sol aumentou para cerca de 82 metros. Ficou ainda mais formidável. Neste momento, e energia de fótons mais um? Sid olhou para os pontos de energia. Pontos de energia, 9.983. Será que vou ganhar uma nova habilidade? Curioso, Sid investiu todos os seus pontos de energia no progresso do desbloqueio. No segundo seguinte, o progresso de desbloqueio de 86% ficou borrado. Desbloqueio o progresso 89%. Sid franziu a testa. Preso em 89%? Ele percebeu que avançar para o próximo nível se tornava cada vez mais difícil. Embora os estágios iniciais fossem fáceis, os estágios posteriores o mantinham preso em cada porcentagem por um longo tempo. Depois de pensar por um tempo, Sid balançou a cabeça e parou de ponderar. Capítulo 58. Dada a velocidade com que a energia dos fótons é coletada, esse progresso não demorará muito. Amanhã, ele já deve ter coletado o suficiente. De repente, Sid sentiu algo e parou. Olhou para o horizonte. Essas pessoas são realmente irritantes. De pé em um prédio alto, ele nem precisou do lembrete de Venom para ver as pessoas se aproximando gradualmente. Ultimamente, ele encontrou pessoas procurando por ele mais de uma vez. Sinto a malícia deles, disse Venom com um sorriso. Quero arrancar a cabeça deles com os dentes.
A boca de Sid se contraiu. Ele empurrou a cabeça de Venom, a longa língua para fora, e voltou sua atenção para os perseguidores que se aproximavam. Ser perseguido dessa forma continuamente não era uma opção. Ele precisava ensinar uma lição àquelas pessoas. Experiência de transferência espacial mais um. Experiência de transferência espacial mais um. Sua figura desapareceu do telhado e reapareceu abaixo. À distância, 4 homens corpulentos olhavam ao redor, procurando por algo. Sid o seguiu silenciosamente com a intenção de encontrar seu esconderijo. Uma hora depois, Sid seguiu os 4 homens até uma pequena casa. De longe, ele podia ver os 4 homens conversando com alguém dentro da casa. Experiência de transferência espacial mais um. Sid aproximou-se silenciosamente e ficou colado à janela. Observando, ele viu 5 pessoas lá dentro, 4 homens e uma mulher. Ele podia ouvir vagamente a conversa deles. A mulher de verde falou com desdém. Vocês são inúteis. Não conseguem encontrar nenhuma pessoa sequer. Estamos reconsiderando nossa cooperação com vocês. Entre os 4 mercenários, um homem baixo, corpulento e de meia-idade franziu a testa. Vocês sabem que esse mutante é difícil de encontrar. Se fosse tão fácil, por que precisariam de nós? Eve a zombou, prestes a dizer algo, quando o homem ao seu lado a interrompeu. Chega, Eve. A criança é realmente difícil de encontrar. Não complique as coisas para eles. Ao ver a Neil balançando a cabeça, Eve teve que parar e mudar de assunto. Ela riu friamente. Aquele rapazinho é bom em se esconder. Agradeça por não tê-lo encontrado, ou teríamos mostrado a ele as consequências de ofender nossa organização clandestina. Antes que ela pudesse terminar, ela de repente agarrou o peito, seu rosto demonstrando descrença. Experiência com partículas escuras mais um. Um buraco do tamanho de um punho surgiu em seu peito, através do qual era possível ver a paisagem ao fundo. A carne e os ossos haviam desaparecido completamente. Bang, bang, bang. As partículas escuras continuaram, perfurando várias paredes antes de se dissiparem. Eve uivou de dor. Seu rosto estava cheio de terror e confusão. O que aconteceu? Antes que ela pudesse pensar mais, ela começou a vomitar sangue e a ter convulsões, rolando no chão em agonia. Sangue fluiu. Antes de desmaiar, ela viu vagamente uma figura vestida de preto. Era ele. Eve ficou atordoada. No final, seus olhos se fixaram. As últimas emoções foram terror, raiva e falta de vontade. Ao ver Eve morrer miseravelmente, tanto os membros da organização clandestina quanto os 4 mercenários ficaram chocados. Em uníssono, os 4 mercenários sacaram suas armas da cintura. Seus olhos se fixaram na figura misteriosa que entrava lentamente pela porta da frente. É você. Num relance, eles reconheceram quem era. Raiva e choque se seguiram. Eles ainda não tinham feito nada com esse cara, e ele veio até eles, até matando alguém. Ele não estava levando-os nem um pouco a sério. Experiência com escudo refletivo mais um. Os 4 mercenários foram os primeiros a agir, com 2 deles tentando disparar suas armas. Bang! Instantaneamente 2 gritos ecoaram. As balas atingiram um escudo invisível na frente de Sid e rapidamente ricochetearam. Os outros 2 mercenários cautelosos quase deixaram cair suas armas em choque. Essa aberração realmente consegue refletir balas. Eles ficaram contentes por não terem atirado imediatamente. Sid os ignorou e se concentrou nos 4 mutantes restantes. Experiência de transferência espacial mais um. No momento seguinte, ele apareceu ao lado de um jovem. Experiência com dedo divino mais um. Desviar. Infelizmente, apesar dos gritos dos outros 3, era tarde demais. O dedo de Sid já havia tocado o jovem. Crack bang. Ouviu-se o som de vidro quebrando, e o jovem foi lançado voando como uma bala de canhão, colidindo com uma parede próxima. A parede rachou, seguido pelo som de ossos quebrando. O jovem nem teve tempo de gritar antes de desmaiar. Sid estava prestes a passar para o próximo alvo quando sentiu uma dor aguda na cabeça, como se uma força invisível estivesse atacando sua mente. Um ataque mental? Seu olhar imediatamente se voltou para um homem gordinho e de pele branca. Sentindo-se estimulado, o poder interior de Sid surgiu incontrolavelmente, quase explodindo. Venom emergiu repentinamente de sua mão direita, formando instantaneamente uma máscara negra sobre sua cabeça. Meu poder mental? Bob ficou atordoado, incapaz de acreditar que um mero líquido preto pudesse anular suas habilidades mentais. Sid, no entanto, sabia que Venom tinha uma resistência mental excepcionalmente forte. Sejam ilusões mágicas, ataques de sonho, ou outros ataques mentais, Venom era quase imune. Sid não ficou surpreso que a máscara de Venom pudesse bloquear ataques mentais. O que o surpreendeu foi a capacidade desse cara de contornar o escudo reflexivo e usar ataques mentais. Experiência de raio de luz espiritual mais um. Um raio de energia azul surgiu do chão sem aviso. Num instante, o homem gordinho gritou enquanto seu corpo explodia em uma massa sangrenta, precisando de censura imediata. Experiência com escudo refletivo mais um. Experiência com partículas escuras mais um. Experiência com partículas escuras mais um. Experiência de raio de luz espiritual mais um. Experiência de transferência espacial mais um. Experiência com dedo divino mais um.
Diante dos ataques implacáveis de Sid, Anil e os outros sentiram desespero. Eles não conseguiam compreender como poderia existir um mutante tão poderoso. Comparado ao que foi mostrado na recente transmissão ao vivo, enfrentá-lo pessoalmente foi muito mais assustador. Talvez, somente com uma força muito maior eles poderiam esperar derrotá-lo. Como esperado, diante do bombardeio de Sid, todos caíram em poças de sangue. Nosso líder não vai deixar você ir. Você não pode escapar. Sid não ouviu suas últimas palavras e os mandou para longe deste mundo. Capítulo 59. Depois de terminar tudo, Sid se virou lentamente e saiu, deixando para trás uma sala cheia de sangue. No caminho, Sid ponderou se deveria dar uma olhada naquela suposta organização clandestina. Enquanto o sol se punha, os eventos que ocorreram aqui foram rapidamente descobertos. Membros da Organização Mutante Subterrânea e da Organização Mercenária se reuniram no local. Ao ver a carnificina dentro da casa, as cerca de 30 pessoas presentes ficaram tristes, algumas até se curvaram e vomitaram. Era definitivamente aquele garoto. Um homem alto e corpulento, de jaqueta preta e expressão feroz, cuspiu no chão. Droga, ele ousa matar o nosso povo. O líder da Organização Mutante Subterrânea, Henrique, tinha um brilho assassino nos olhos. Nesse momento, um homem indefinido da equipe de mercenários deu um passo à frente. Tamas olhou com raiva para os membros da organização clandestina, dizendo, a culpa é de vocês. Se não tivessem insistido em ir atrás daquele garoto, Andy e os outros não teriam morrido tão horrivelmente. Os mercenários ao redor dele ficaram igualmente chateados. As 4 pessoas que morreram eram seus companheiros, aqueles com quem eles haviam convivido muitas vezes, na vida e na morte. Agora, de repente, eles se foram, e era difícil para qualquer um aceitar. Vocês, os membros da Organização Mutante Subterrânea, demonstraram raiva. Eles aceitaram a tarefa e agora estão sendo culpados pelas mortes? Além disso, seu próprio povo também morreu. O rosto de Henrique ficou violento e ele bufou friamente. No segundo seguinte, Tamas, que estava prestes a gritar algo, de repente congelou, olhando instintivamente para seu corpo. Ele viu que estava gradualmente se tornando transparente, como uma sombra que se desvanecia. Tamas estendeu a mão com a boca aberta. No momento seguinte, um som de vidro quebrando ecoou. Tamas desapareceu no ar, bem na frente de todos. Tamas, o que está acontecendo? Os mercenários gritaram surpresos. Os membros da Organização Mutante Subterrânea exibiam expressões presunçosas. Eles murmuravam entre si. O poder do líder continua tão formidável quanto sempre. Tão assustador. Mesmo tendo visto aquilo muitas vezes, eles não conseguiam deixar de sentir admiração e medo. O poder de transformar alguém do estado sólido ao nada era realmente assustador. O líder poderia fazer isso com os outros e até consigo mesmo. No estado de nada, ninguém conseguia tocá-lo. Era como se ele fosse invencível. Foi por isso que eles foram tão leais ao líder e não tiveram medo daquele garoto mutante. Comparado ao garoto, o líder deles era muito mais assustador. Quanto ao garoto, ele não teria chance contra o líder. O garoto ousou ofender a Organização Mutante Subterrânea repetidamente. Ele estava buscando a morte. Desta vez, o garoto havia irritado completamente o líder. Ele estava morto, com certeza. Eles já estavam imaginando quando o líder iria e mataria o garoto. Neste momento, os rostos dos mercenários mudaram quando eles levantaram suas armas para mirarem Henrique. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, seus corpos também começaram a ficar translúcidos. À luz do sol, eles desapareceram instantaneamente como se nunca tivessem existido. Henrique bufou friamente. Ótimo trabalho, líder. Esses caras eram burros. Os membros da Organização Mutante Subterrânea olhavam para Henrique com admiração. Então, uma mulher magra de vestido vermelho e aparência marcante, deu um passo à frente e sorriu. Líder, quando vamos lidar com esse cara? Henrique olhou para ela e então seu rosto escureceu. Agora, mal posso esperar para matar aquele pirralho. Como ele ousa ofender nossa organização? Após um comentário sarcástico, ele continuou. Mas não podemos ir atrás dele imediatamente. Precisamos encontrar alguns aliados. Aliados? Os membros da organização clandestina ficaram confusos. Henrique zombou. Há um ditado que diz, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mesmo que ele pudesse matar o garoto sozinho, seria mais fácil com ajuda. Meia hora depois, ele contatou um departamento do governo, propondo uma colaboração. Do outro lado, houve apreensão inicial, mas depois de alguma consideração, eles concordaram. Assim como Henrique pensava, eles também acreditavam que o inimigo do inimigo era um amigo. Decidiram trabalhar juntos para se livrar do mutante que era um incômodo para eles. Os dois lados discutiram seus planos por um tempo. Durante esse tempo, o chefe da 23ª Base Experimental, Alessandro, organizou suas forças com confiança. Uma equipe armada de 100 homens e 3 helicópteros para bombardeio aéreo. Junto com os mutantes da organização subterrânea, os lábios de Alessandro se curvaram em um sorriso confiante. Enquanto planejavam, Sid aproveitou a noite para adicionar os pontos de energia coletados recentemente ao seu progresso de desbloqueio. Desbloqueio o progresso 89%. Não vendo nenhuma mudança imediata, Sid fez beicinho. Experiência de voo mais 1. Experiência de voo mais 1. O sol nasceu e se pôs, e logo chegou o próximo amanhecer, no telhado de um prédio de 4 andares. Tendo acabado de acordar, Sid sentou-se na beira do telhado, balançando as pernas de vez em quando, sem demonstrar medo de cair. E energia de fótons mais 1? E energia de fótons mais 1?
Pontos de energia, 1101. Olhando para os pontos de energia, Sid imediatamente os adicionou ao progresso de desbloqueio. Desbloqueio o progresso 90%. Vendo o progresso de 90%, Sid franziu a testa levemente. Ainda nada? Ele ficou um pouco decepcionado. De repente, ele percebeu algo diferente. Ao voar, o som etéreo ao seu redor tornou-se mais nítido e sua aura aumentou novamente. Enquanto ele estava surpreso, a organização mutante subterrânea e Alessandro começaram a procurá-lo. Uma hora depois, Irina, ao receber a notícia, imediatamente iniciou outra transmissão ao vivo. A notícia rapidamente atraiu ampla atenção online. Afinal, não fazia muito tempo desde a última vez. Sob o olhar atento de muitos, Irina, vestida com um vestido branco, ficou sob os holofotes. Os internautas começaram a discutir. Ei, por que há outra transmissão ao vivo? O que está acontecendo? Sabendo que as pessoas ficariam curiosas, Irina não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Bom dia, telespectadores. Sou a apresentadora de vocês, Irina. Irina sorriu. Hoje trago boas notícias. Em breve, os departamentos relevantes lançarão uma nova operação, e desta vez será diferente. Aquele garoto mutante que escapou da última vez não vai conseguir escapar desta vez. A expressão confiante e o voto de Irina surpreenderam os espectadores. Eles realmente podem pegá-lo? O que está dando tanta confiança a Irina? O governo está mais bem preparado desta vez? Curioso. As palavras de Irina restauraram a confiança dos espectadores. Eles acreditaram que ela não faria afirmações infundadas. Nem da última vez Irina estava tão confiante. Isso indicava que desta vez o sucesso estava garantido. Nesse momento, muitas pessoas pareciam animadas e expectantes, ansiosas para ver o garoto mutante ser derrotado e capturado em breve. Enquanto os internautas fervilhavam de discussões, Logan e outros, assim como membros dos X-Men e da Irmandade de Mutantes, também reagiam às notícias. Capítulo 60. Em um beco escuro. Aquele garoto. Logan franziu a testa e jogou fora o charuto frustrado. A expressão confiante sem precedentes de Irina lhe deu um mau pressentimento. Não só ele, mas Chris e os outros sentiram o mesmo. Que tipo de força enorme poderia deixar aquela mulher tão confiante? Um arrepio percorreu suas espinhas. Eles não tinham certeza se Sid conseguiria escapar desta vez. Vamos ver se conseguimos encontrá-lo e ajudar, suspirou Chris. No departamento governamental. Um homem de meia idade, em uniforme oficial, de repente teve seus olhos azuis ficando amarelos. Ele era, na verdade, Mística. Raven franziu a testa profundamente e murmurou, isso é ruim. Folheando os arquivos de papel em sua mão, a preocupação encheu seus olhos. As informações indicavam que Alessandro, o chefe da 23ª Base Experimental, havia destacado mais de 100 soldados armados para a operação de captura. Além disso, os arquivos mostraram que uma organização mutante subterrânea havia se juntado ao grupo, destacando especialmente o líder da organização. Este líder tinha habilidades incrivelmente poderosas. Ele podia transformar pessoas dentro de um certo alcance em nada e podia se tornar intangível. Ao ver essa informação, a preocupação de Mística aumentou. O garoto mutante era forte, mas definitivamente não era páreo para essa pessoa, quanto mais 100 soldados. Como ele poderia resistir? Mística folheou os arquivos, sentindo seu coração disparar. No momento seguinte, ela pegou o telefone e relatou a situação urgentemente a Eric. O que? Até Eric ficou chocado ao ver a informação. Uma equipe armada de 100 homens? Examinando várias páginas de informações do líder, os olhos de Eric ficaram pesados. Nem ele estava confiante de que conseguiria derrotar essa pessoa. Era quase como lidar com o Rei Negro Sebastian Shaw antigamente, evocando uma sensação de desespero. Naquele momento, ele já havia perdido a esperança. Ele se lembrava claramente de que o Sebastian Shaw tinha a capacidade de absorver e armazenar qualquer forma de energia, incluindo energia nuclear e cinética de balas. Isso o tornava quase invencível. Cada ataque só o tornava mais forte. Se não fosse por Charles usar ataques mentais depois que Eric removeu o capacete de Shaw, eles não teriam conseguido derrotá-lo. E esse Henrique era igualmente invencível, possuindo habilidades igualmente aterrorizantes. Talvez apenas os lendários mutantes de nível ômega pudessem derrotá-lo? Eric suspirou. Se nem ele conseguiu derrotar Henrique, como esse jovem garoto poderia ter alguma chance? Ele pensou que em breve provavelmente receberia notícias da morte do menino. Do outro lado, Raven detectou o medo e o pessimismo na voz de Eric. Após um momento de silêncio, ela hesitou antes de enviar a informação aos X-Men, esperando que eles pudessem salvar a criança. Usando óculos escuros, Scott, Ororo de cabelos brancos e Jean de cabelos ruivos. Isso é problemático, Scott franziu a testa profundamente. Olhando para as informações que Mística enviou, tanto Jean quanto Ororo, assim como Scott, sentiram um grande peso. Primeiro, havia os 100 soldados armados. Como o garoto poderia escapar de um cerco com tamanho poder de fogo? Sobreviver já seria um milagre. Sem mencionar o líder da organização mutante subterrânea. Uma figura tão problemática deixou todos os três profundamente preocupados. Eles não conseguiriam lidar com alguém assim, não é mesmo? Se o menino o encontrasse. Imaginando o resultado, os três ficaram em silêncio. Sem outras opções, eles passaram a informação ao professor X. Olhando para as informações, Charles franziu a testa firmemente. Uma figura comparável a Sebastian Shaw.
Se Eric não tivesse repentinamente removido o capacete de defesa mental de Shaw, permitindo que ele usasse ataques mentais, eles poderiam estar mortos há muito tempo. E essa criança estava prestes a enfrentar alguém comparável ao Shaw? O professor X. Charlie suspirou, não vendo esperança. Apesar de não terem esperança, ele e Eric enviaram pessoas para tentar salvar a criança. O tempo passou rápido. Às 11 horas da manhã, o sol dourado brilhante desapareceu, substituído por um céu sombrio. Nuvens escuras cobriam o céu, e o vento úmido uivava, anunciando uma tempestade que se aproximava. O céu ficou escuro. Sid sentou-se na beirada do terraço, descansando um pouco. Quando estava prestes a sair, algo ao longe chamou sua atenção. Ao mesmo tempo, o aviso de Vênus soou. Tome cuidado. À distância, Sid viu pessoas vestidas de preto se aproximando cautelosamente, aparentemente o cercando. Ele conseguia ver vagamente armas sendo apontadas. Experiência com escudo refletivo +1. Ele também notou a presença de helicópteros. Sid estimou que havia pelo menos dezenas, talvez mais de 100 pessoas. Cada um estava totalmente armado e equipado com diversas armas. Sid franziu a testa ligeiramente. À medida que se aproximavam, ele avistou um homem alto e corpulento de jaqueta preta, fazendo um gesto obsceno para ele. O homem corpulento exibia um sorriso maligno e gritava: Garoto, você realmente está aqui. Você ousou ofender minha organização várias vezes. Você morrerá miseravelmente. Henrique zombou. Fora do cerco dos soldados. Membros da organização mutante subterrânea, que não haviam entrado no cerco, observavam com expectativa. Está acontecendo. Em breve, o líder mostrará seu poder e fará aquele pirralho desaparecer. Toda vez que penso no poder do líder, fico apavorado. Aquele garoto provavelmente será esmagado como uma formiga, certo? A excitação não se limitou a eles. Embora a operação tenha sido rápida e secreta, não conseguiu esconder a comoção do cerco. De longe, muitos espectadores seguiam os soldados, observando de longe. Ouvindo atentamente, eles conseguiam ouvir discussões. Eles finalmente vão pegar aquele mutante fugitivo? Que operação gigantesca! Ele não vai escapar dessa vez. Estrondo. Trovões se bombavam no céu, nuvens escuras se formavam e a atmosfera estava pesada. O vento úmido uivava. Sid estava sentado na beira do telhado, com sua capa preta com capuz esvoaçando ao vento. Seu rosto estava obscurecido pela sombra do capuz, tornando sua expressão ilegível. Dentro do cerco armado, o coronel Cage, liderando os soldados, sorria. Este poderoso mutante estava prestes a morrer em suas mãos. O pensamento o fez sentir prazer. Sob o olhar atento de muitos, ninguém imaginava que o menino pudesse escapar. Ele estava destinado a morrer nas mãos dos soldados. Ao ver o coronel Cage se preparando para agir, Henrique zombou e se aproximou rapidamente. Estrondo. No terraço do quarto andar, sob as nuvens escuras, o manto negro esvoaçava ao vento sombrio, como se o menino pudesse ser levado pelo vento a qualquer momento. Ele se moveu. Ele deu um passo à frente, descendo lentamente. Então, para choque de todos, ele começou a andar no ar, passo a passo. Ele caminhou pelo ar e então parou. Bem acima. Os olhos dourados do menino olhavam para eles em silêncio. Capítulo 61. Os olhos dourados do menino olhavam calmamente para eles. O vento soprava sua capa, fazendo-a balançar ruidosamente. Uma aura intangível gradualmente emanou dele, etéreo, misterioso, sobrenatural. Olhando para o jovem vestido de preto flutuando no ar, todos ficaram atordoados. Flutuante? Voo? Os rostos severos dos soldados congelaram instantaneamente. Henrique, o líder da organização mutante subterrânea, olhou para cima, com os olhos cheios de espanto enquanto observava o garoto no céu. Fora do cerco, outros mutantes da organização subterrânea também ficaram perplexos. O quê? Ele também sabe voar? O coronel Cage ficou de boca aberta, e o cigarro caiu no chão sem ser notado, o que demonstrava seu choque. Houve algum erro na inteligência? Ninguém havia mencionado que esse cara sabia voar. À distância, os moradores reunidos estavam tão surpresos que seus olhos quase saltaram das órbitas, e seus rostos estavam cheios de descrença. O que eles acabaram de ver? Um garoto mutante caminhando passo a passo pelo ar, vindo do quarto andar? E então pairando no mesmo lugar? Voar. Esse menino realmente tinha o poder de voar. Inacreditável. Inconcebível. Assim que pensaram que tudo havia acabado, um som etéreo começou a tocar, como se anunciasse sua presença. Sagrado, solene, misterioso, sobrenatural. Que som foi esse? O que está acontecendo? Isso é. Ouvindo todos, desde os soldados regulares até o coronel Cage, os mutantes subterrâneos e os moradores distantes, sentiram uma sensação avassaladora de tensão e medo. A fonte da ansiedade deles era. Seus olhares se voltaram involuntariamente para o jovem no ar, com sua capa negra esvoaçando. Gradualmente eles sentiram uma mudança na aura do garoto, sua presença ficando mais forte. Como todas as coisas, mas divino. Ele parecia ser o centro do mundo. Naquele momento, inúmeras pessoas ficaram maravilhadas. Ele parecia quase divino. Como um mutante pode ser tão assustador? Todos os presentes estavam incrédulos, sentindo-se sufocados pela atmosfera opressiva. Estrondo. O céu escuro e tempestuoso atrás do menino, pontuado por relâmpagos, aumentava a sensação de sufocamento. Era como se fossem meras formigas tentando desafiar um deus. Diante dessa pressão avassaladora, seus corações dispararam de medo. Por fim, Henrique mordeu o lábio e voltou à realidade.
Olhando para o jovem no ar com sua capa negra esvoaçando ao vento, Henrique cerrou os dentes e gritou: "Pare de fingir ser um deus, garoto. Você acha que isso vai nos fazer recuar? Impossível." Com seu grito, a multidão atordoada rapidamente recuperou os sentidos. Sim, por que deveríamos ter medo de apenas um mutante quando temos tantas pessoas? Só um mutante. Qual é o problema? Ele vai morrer sob o nosso poder de fogo. A declaração alta de um soldado corpulento rapidamente acalmou a multidão, que sentiu que ele estava certo. Exatamente, por que ter medo de um mero mutante? Bobagem. Com 100 pessoas ao seu redor, esse garoto realmente conseguiria resistir? Não importa o quão poderoso ele fosse, ele morreria sob o poder de fogo deles. O coronel Kaji também percebeu isso e disse com satisfação: "Ataque." Ao seu comando, uma dúzia de soldados avançou, carregando longos lançadores pretos. Na frente de cada lançador havia um pequeno foguete, lançadores de foguetes. Bom, bom, bom. Fumaça branca enchia o ar enquanto os foguetes voavam a 300 metros por segundo, praticamente invisíveis a olho nu, em direção ao garoto. O próximo segundo. Bom, bom, bom. Bolas de fogo explodiram e ondas de calor varreram a área. Os que estavam por perto tiveram que levantar os braços para se proteger do calor escaldante. Ao ver as bolas de fogo engolirem tudo num raio de 10 metros, os moradores distantes cobriram a boca de horror. Observando o fogo ardente, eles começaram a conversar. Horrível. Aquele garoto já deve estar em cinzas. Tão trágico. No centro do campo de batalha, Henrique parecia surpreso com o poder dos foguetes. Ao lado dele, o coronel Kaji, com uma expressão satisfeita, explicou: "Estes são foguetes antitanque. Até um tanque seria destruído com tantos deles." Então, Henrique pareceu decepcionado e zombou: "É só isso. Esse garoto não era tão impressionante assim. Eu achei ele muito mais forte." No momento em que o coronel Kaji estava satisfeito e Henrique demonstrava desdém, e os espectadores pensavam que o garoto estava morto, uma cena inesperada aconteceu. O fogo se dissipou, revelando o menino ileso. Ele não só estava ileso, como suas roupas também estavam intactas. Como isso é possível? Esse cara é mesmo humano? Ele não tem um corpo de aço. Como ele, com um corpo de carne e osso, consegue suportar tantos foguetes poderosos sem um arranhão? Nem mesmo as roupas dele. Inúmeras pessoas ficaram chocadas. Os olhos de Henrique demonstravam espanto, sem entender o que havia acontecido. Enquanto isso, o coronel Kaji, lembrando-se de algo, mostrou uma expressão de descrença. A informação era verdadeira? Ele pode bloquear ataques? Até. Enquanto pensava mais, o coronel Kaji cerrou os dentes, acreditando que a habilidade do garoto tinha um limite. Eles apenas não o haviam atingido ainda. Ele se arrependeu de não ter trazido um lançador de foguetes nucleares. Isso certamente o teria deixado sobrecarregado. Não é bom. De repente, percebendo algo, o rosto do coronel Kaji mudou, e ele começou a recuar silenciosamente. De fato, logo depois, com uma expressão chocada, ele viu o menino ainda flutuando calmamente no ar. Mas à sua frente, chamas surgiram de repente. As chamas, como se impulsionadas por alguma força, rapidamente cruzaram dezenas de metros, indo direto para o coronel Kaji e seus homens. Estrondo. Vários soldados foram engolidos pelas chamas, gritando. O coronel Kaji sentiu-se aliviado. Ainda bem que ele se mudou. Então ele olhou para Henrique, que também estava envolto em chamas. Esse cara está morto. À medida que as chamas se dissipavam, a cena que se desenrolou mais uma vez surpreendeu a todos. O líder da organização mutante subterrânea, Henrique, permaneceu ali com um sorriso de escárnio, ileso, sem nem mesmo se mover. Entretanto, diferentemente do garoto acima, o corpo de Henrique parecia translúcido como um fantasma. Haha, o líder é invencível. O poder do líder ainda é incomparável. Capítulo 62. À distância. Os membros da organização mutante subterrânea sorriram. A capacidade do líder deles de se tornar intangível continuava tão forte quanto antes. Não importava o quão poderoso fosse o ataque, se não conseguisse atingir o líder, qual seria o sentido? Além disso, o líder não só conseguia se tornar intangível, como também tornar intangíveis pessoas dentro de um certo alcance e matá-las rapidamente. Como alguém poderia derrotá-lo? Naquele momento, os membros da organização mutante subterrânea estavam cheios de expectativa, esperando que seu líder esmagasse o garoto como uma formiga sem esforço algum. Quanto mais extraordinário o garoto parecia, mais a reputação de seu líder crescia após sua morte, e outros temiam ainda mais seu líder. A aparência ilesa de Henrique naturalmente chocou a multidão ao redor. Como os dois podem ser tão fortes? Esse cara também é um mutante? Ainda bem que o temos, pelo menos temos uma chance maior de vencer. Enquanto a multidão fervilhava de discussões, o coronel Kaji, sabendo de algumas informações privilegiadas, mostrou um olhar de pavor nos olhos. O poder do nada. Que assustador! Olhando para o jovem suspenso no céu e depois para o zombeteiro Henrique, ele sentiu um pouco de tristeza. Embora o garoto parecesse forte, ele definitivamente não era tão forte quanto Henrique. Em estado de intangibilidade, o menino não podia tocá-lo e ainda assim seria atacado. O que ele poderia fazer? Nem mesmo a chamada luz que destruía tudo funcionaria. Se não atingisse, seu poder não teria sentido. No momento seguinte, ele quase imaginou o garoto se tornando intangível e morrendo miseravelmente. Naquele momento, todos os outros também aguardavam ansiosamente a visão do mutante fugitivo morrendo nas mãos do homem vestido de preto. Você não deveria ser forte, garoto? Ousar ofender a minha organização é buscar a morte.
Eu lhe concedo isso agora. Henrique zombou enquanto caminhava em direção a Sid. Sid franziu a testa ligeiramente. Esse cara pode ser imune a ataques físicos e de energia? Ele parecia quase invencível. Ele até suspeitou que nem mesmo as partículas pretas poderiam fazer mal a esse sujeito. Antes que pudesse pensar mais, ele sentiu que algo estava errado. Corra! A voz de Venom estava cheia de terror. Sid viu seu corpo se tornando transparente, como se estivesse prestes a desaparecer. Sentindo o perigo, Sid instintivamente usou uma versão reduzida do explosão solar, e energia de fótons mais um. A luz irrompeu de seu corpo, fazendo-o parecer um deus descendo em meio às nuvens escuras. Naquele momento, o estado intangível em seu corpo desapareceu inexplicavelmente sob o poder da explosão solar. O grito aterrorizado de Venom parou abruptamente, cheio de descrença. Não muito longe dali, Henrique, que havia parado com um sorriso de escárnio, tinha um sorriso congelado no rosto. O que você fez? Ele não conseguia acreditar que a intangibilidade invencível havia falhado. Ninguém pode sobreviver ao estado de nada, nem mesmo você. O que você está? Nesse momento, ele até se esqueceu de chamá-lo de criança. Seu coração se encheu apenas de espanto. À distância, os 12 membros da organização mutante subterrânea ficaram chocados. Observando o menino brilhando intensamente no céu, eles não conseguiam acreditar no que viam. O garoto não deveria se transformar em nada como uma bolha e ser esmagado sem esforço pelo líder? Como isso pôde acontecer? O poder do seu líder falhou? Impossível. Eles não só ficaram atordoados, mas o coronel Kaji, que estava observando com expectativa, também teve sua expectativa congelada. Esta luz. De repente, ele pareceu se lembrar de algo. Seu rosto primeiro se encheu de medo e depois relaxou rapidamente. Estou a pelo menos 60 metros dele agora. A luz dele não deveria chegar aqui. Ao relembrar essas informações, ele relaxou e sentiu que as habilidades do garoto eram superestimadas. Que luz destrói tudo? Parece bem comum. É só isso? Ele olhou desconfiado para a luz que emanava do garoto no céu, pensando que o provedor de inteligência havia exagerado. Até Sid ficou um pouco surpreso que o estado intangível foi dissipado pela explosão solar. Ele estava pensando se deveria tentar a transferência espacial. Nada. Sid ponderou. Naquele momento, ele percebeu que o suposto comandante estava dando a ordem para continuar o ataque. De repente, dezenas de lançadores de foguetes e inúmeras armas de fogo foram apontadas para ele. Sid franziu a testa. A menos que ele usasse transferência espacial, o escudo refletivo poderia não resistir a essa barragem. Anteriormente, ele havia notado que ao receber tantos impactos de foguetes, vários escudos refletivos já estavam mostrando sinais de colapso, quase atingindo seu limite. Se ele tentasse enfrentá-lo de frente, o escudo refletivo se quebraria primeiro, e seu corpo frágil seria engolido pela barragem, sem nem saber como ele morreu. Afinal, o escudo refletivo estava apenas no nível 3. Ser capaz de suportar tantos foguetes já era impressionante. Restrições de nível significavam que havia um limite para sua defesa. Ele avaliou rapidamente o alcance dos atacantes. Nesse momento, foguetes, balas e até mísseis de helicópteros no ar foram disparados contra ele. De longe, a densidade era avassaladora. Era impossível contar de uma vez. Esse tipo de poder de fogo poderia atravessar a rua várias vezes. As pessoas ao redor ficaram novamente cheias de expectativa, pensando que ele finalmente morreria sob tamanho bombardeio. Observando o jovem no ar, seu manto negro esvoaçando, brilhando com luz como todas as coisas, mas também como um deus. Inúmeras pessoas admitiram que estavam apavoradas. Por que uma aberração dessas existe? Um mutante aberração como esse deveria morrer. Morra, garoto! Henrique rosnou. Qualquer um que pudesse resistir ao seu poder do nada não merecia viver. Quanto a estar no alcance do ataque, ele não estava nem um pouco preocupado. Com seu estado intangível, nenhum ataque poderia feri-lo. Henrique estava cheio de confiança. Naquele momento, inúmeros olhos se encheram de expectativa, quase presenciando a morte miserável do menino. Entretanto, uma cena surpreendente aconteceu. Por volta das 11 da manhã, com o vento uivando e o céu nublado. Com a saraivada de foguetes e balas, uma luz infinita irrompeu do corpo de Sid. Inúmeras pessoas viram o céu sombrio clarear de repente. Em todos os outros lugares estava escuro, exceto pela luz ofuscante centrada ao redor do garoto a algumas dezenas de metros. Sovosh, sovosh, sovosh. Balas e foguetes voavam pelo ar. Capítulo 63. Sob inúmeros olhares atônitos, os foguetes foram envolvidos pela luz antes mesmo de atingirem o alvo. Sob a luz do sol de nível 3, os invólucros dos foguetes se desintegraram, fazendo com que explodissem prematuramente. Bom, bom, bom. Num instante, fogos de artifício explodiram ao redor do menino no céu. Quanto às balas, elas também foram desintegradas pela luz da explosão solar. Quanto mais se aproximavam de Sid, mais as balas se desintegravam sob a luz. Transformavam-se em partículas, depois em nada. Antes que as balas chegassem a Sid, elas já haviam desaparecido sem deixar vestígios. Essa cena chocante deixou todos paralisados. O menino no céu, como um deus, emitia uma luz que destruía tudo. Majestoso e avassalador, deixou todos sem fôlego. A música etérea tornou-se urgente, enchendo a atmosfera de tensão e medo. Assim que pensaram que tudo havia acabado, a luz já os havia envolvido. Quando eles perceberam, já era tarde demais. Ah, meu corpo! Sob a luz, suas roupas, armas, lançadores de foguetes e até mesmo sua carne começaram a se desintegrar.
Partículas de poeira enchiam o ar. Então essas partículas desapareceram no nada. Essa distância, impossível. Sentindo seu corpo começar a se desintegrar, o coronel Kaji não conseguia acreditar. As informações indicavam claramente que o alcance da luz era de apenas 20 ou 30 metros, mas agora ela havia atingido mais de 60 metros. Então essa é a luz que destrói tudo? Em seus momentos finais, seus olhos estavam fixos na figura flutuando no céu, emitindo luz infinita. Como um deus inspirador. Os humanos podem realmente derrotar um monstro desses? Em seus últimos momentos, seu coração se encheu de desespero, raiva e relutância, ao perceber que aquele mutante estava além de sua capacidade de matar. Sua confiança anterior era pura ilusão. Com um sorriso irônico ele virou pó sob a luz. Não foi só ele. Dentro do alcance da luz, todos os soldados, o coronel Kaji e até mesmo o zombeteiro Henrique enfrentaram o mesmo destino. Meu poder do nada. Os olhos de Henrique estavam vazios, seu sorriso antes confiante e selvagem havia desaparecido. Ele não conseguia acreditar que sua orgulhosa capacidade de resistir a qualquer ataque havia falhado sob aquela luz estranha. Sou invencível. Não, isso tudo é uma ilusão. O rosto de Henrique estava tomado pelo choque, pelo desespero e pela relutância. Ele queria rugir, lutar, ativar seu poder do nada, mas sob a luz, só conseguia adiar o inevitável. Não, sou Vosh. Quando o vento soprou, seu corpo se transformou em pó, espalhado pelo vento. A luz envolveu tudo num raio de dezenas de metros. À medida que diminuía e tudo se acalmava, aqueles fora do alcance ficaram atordoados. Aos olhos deles, todos os soldados, o coronel Kaji e até mesmo o homem de aparência poderosa vestido de preto, estavam todos mortos? Os moradores que assistiam ao espetáculo ficaram quase morrendo de medo, e alguns deles desmaiaram de terror. Monstro, aberração. Isso é um deus. Ao ver o menino majestoso e fracamente brilhante no céu, eles não ousaram mais olhar diretamente para ele, abaixando a cabeça instintivamente, com medo de chamar a atenção do monstro. O líder está morto? Impossível. O poder do líder. Os membros da organização mutante subterrânea estavam pálidos, cheios de medo. Alguns murmuraram para si mesmos. Tudo desapareceu. Tanto poder. Ele é realmente um mutante? Suas mentes estavam em branco, pois nunca tinham visto um indivíduo tão assustador. Enquanto todos os sobreviventes estavam incrédulos, Sid estava carrancudo. Depois de usar luz do sol, sua energia de fótons foi esgotada novamente. Se não fosse pelo consumo mínimo de voo flutuante dentro de um certo alcance, mantendo no ar, ele poderia ter caído no chão agora. A luz do sol realmente não pode ser usada de forma imprudente. Sentindo o esgotamento da energia dos fótons em seu corpo e olhando para as nuvens escuras acima, Sid balançou a cabeça. Enquanto ele examinava rapidamente os arredores, ele percebeu que após o ataque de luz do sol, quase todos os inimigos tinham desaparecido. Quanto aos restantes, percebendo os soldados espalhados nos arredores, sua testa franziu levemente. Ainda restaram alguns? E essas pessoas? Ao notar a dúzia de mutantes, sua testa franziu ainda mais. Antes que ele pudesse elaborar um plano para lidar com eles, um soldado em pânico disparou acidentalmente um tiro nele. A bala girou em direção ao peito de Sid na velocidade do som. Felizmente, Venom percebeu o perigo e cobriu o peito com uma camada de líquido preto. Bang! A bala, como se tivesse atingido um fluido não newtoniano, foi parada pelo Venom. O rosto de Sid mudou ligeiramente. Graças a Deus que o Venom bloqueou. Olhando para o soldado que atirou, os olhos de Sid examinaram os mutantes inquietos. Sentindo uma leve recuperação na energia dos fótons, ele tomou uma decisão. No segundo seguinte, ele voou na velocidade de um humano correndo até a cabeça do soldado e usou partículas negras. Partículas pretas mais 1. Devido à baixa energia, as partículas pretas de nível 3 encolheram para o nível 1, perfurando rapidamente o coração do soldado. Então, ignorando o soldado caído, ele voou para longe, sob o olhar de todos. Influenciado por sua aura e pela cena aterrorizante anterior, ninguém ousou detê-lo, permitindo que ele fosse embora. Aos olhos dos moradores presentes e da dúzia de mutantes, o garoto parecia estar cansado de matar e não os considerava dignos de sua atenção. Graças a Deus, aquele maluco finalmente foi embora. Tão assustador que quando ele olhou para mim, pensei que ia morrer. Eu também. Eles ficaram aliviados e com medo de Sid. Quanto mais se lembravam da cena aterrorizante recente, mais medo sentiam, tremendo por todo o corpo. Na equipe da organização mutante. Vamos voltar. A mulher de vestido vermelho cerrou os dentes. O líder está morto. Precisamos voltar e discutir nosso próximo passo com os outros. Os outros membros assentiram silenciosamente. Enquanto eles saíam, os soldados restantes e os espectadores trocaram olhares. Por fim, eles também foram embora. Embora eles tenham partido, o impacto da batalha estava se espalhando rapidamente. Capítulo 64. O tempo passou rápido e logo 2 horas se passaram. As notícias da batalha recente se espalharam gradualmente. Na sede da Irmandade dos Mutantes, Magneto, Eric Lencher, estava sentado em uma cadeira, com alguns de seus subordinados ao seu redor. Nesse momento, Eric franziu a testa. Ele se perguntou como aquela criança estava. Pensando nisso, ele se sentiu um pouco arrependido. 100 soldados armados talvez não fosse muito para ele, mas para um adolescente, era um desafio quase intransponível. E não eram só as forças armadas. Se não fosse por aquele cara chamado Henrique, Eric não estaria tão preocupado.
Com Henrique envolvido, parecia quase impossível para o garoto escapar. Mas provavelmente, ele já estaria morto a essa altura. Ele estava pensando que não demoraria muito para ouvir a notícia da morte do menino. Quando ele estava se sentindo arrependido, Mística, uma mutante de pele azul, apareceu correndo. Antes que ele pudesse perguntar, Raven disse com choque na voz: Eric, você não vai acreditar no que eu descobri. Magneto olhou para ela surpreso, perguntando-se por que ela estava tão agitada. Raven, o que houve? Aquele garoto não morreu, disse Mística com urgência. Não morreu? Magneto ficou inicialmente confuso, mas logo percebeu de quem ela estava falando, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele escapou? Como ele escapou? Eric não só ficou surpreso, mas seus subordinados também pareceram chocados. Como o menino conseguiu escapar? Ele teve tanta sorte assim? Não, ele não escapou. Mística balançou a cabeça, proferindo uma declaração que os deixou perplexos. Aquele garoto matou quase todo mundo, incluindo Henrique. O que? Raven, o que você disse? Ele matou quase todo mundo, incluindo Henrique? Ouvimos direito? Tanto Eric quanto seus subordinados ficaram incrédulos, questionando o que tinham acabado de ouvir. Raven estava dizendo que o garoto havia matado mais de 100 soldados bem armados, e também o aparentemente formidável líder da organização clandestina, Henrique? Tem certeza de que não disse errado? Aquele era um personagem comparável ao Rei Negro Sebastian Shaw, e ele morreu tão facilmente? Não apenas Magneto, mas seus subordinados também não conseguiam acreditar. Mística explicou suavemente: este incidente teve um impacto enorme. Eu confirmei isso várias vezes. Eles estão todos mortos mesmo. Ao ouvir isso, Magneto e os outros ficaram em choque e espanto. Como eles morreram? Mística hesitou por um momento e então descreveu brevemente o que havia acontecido. Quando ouviram que o menino não apenas podia voar, mas também usar a luz para destruir aquelas pessoas, eles ficaram chocados e confusos. Os subordinados olharam para Magneto. Entre eles, apenas Magneto sabia voar. Mas aquele garoto não só podia voar como também usava a luz para matar quase todo mundo. Luz de novo? O que é isso exatamente? Da última vez, ouviram dizer que o menino usou a luz para matar muitas pessoas. A maioria não levou a sério, no máximo, sentindo curiosidade. Agora, ouvindo que ele usou a luz novamente e matou quase 100 soldados, incluindo o poderoso Henrique, até mesmo as pessoas mais indiferentes agora sentiam uma forte sensação de importância e curiosidade. O que exatamente era aquela luz e como ela podia ser tão assustadora? Eles não conseguiam deixar de querer ver aquela luz com os próprios olhos. Enquanto eles estavam imersos em pensamentos, Magneto finalmente se acalmou após um longo período de choque. Depois de se acalmar, ele ainda ficou impressionado com o poder da luz. Que tipo de habilidade mutante poderia ter um efeito tão poderoso? Nível 4? De repente, um pensamento surgiu na mente de Magneto. Será que o mutante de nível ômega que Charles mencionou é esse garoto? Ele não conseguia parar de pensar assim. Não muito tempo atrás, Charles havia descoberto de repente um mutante desconhecido de nível ômega, e agora havia um garoto extraordinário. Poderia haver uma conexão entre os dois. Pensando nisso, ele balançou a cabeça, sentindo que sua suposição foi um pouco precipitada. Se o garoto fosse realmente um mutante de nível ômega, ele não teria sido perseguido de forma tão miserável. Com base em sua atual demonstração de poder, ele não pareceu atingir o nível catastrófico que Charles descreveu. Magneto riu baixinho, pensando que estava pensando demais. Nem todo mutante forte poderia ser um mutante de nível ômega. Se fosse esse o caso, mutantes de nível ômega não seriam tão raros e quase inexistentes. Eles eram a existência suprema entre os mutantes, a maior ameaça à humanidade. Claro, mesmo que o garoto não fosse um mutante de nível ômega, ele certamente era um mutante de nível 4 e valia a pena prestar atenção. Os olhos de Magneto brilharam enquanto ele instruía Mística a intensificar a busca pelo garoto. Enquanto a Irmandade de Mutantes recebia a notícia, os X-Men não ficavam muito atrás, descobrindo rapidamente o resultado da batalha. Todos mortos? Scott ficou chocado. Ororo e Scott trocaram olhares, todos incapazes de esconder o choque nos olhos. Eles se perguntavam como o menino conseguiria escapar das mãos de mais de 100 soldados armados e de Henrique. Sobreviver era o máximo que esperavam, mas agora, disseram-lhes que os soldados, que até eles consideravam desafiadores, estavam todos mortos. E eles foram mortos pelo garoto que eles achavam que poderia morrer? Naquele momento eles não puderam deixar de ficar surpresos. Luz de novo? Enquanto eles estavam surpresos na 23ª base, a atmosfera estava incrivelmente pesada. Todos mortos? O rosto de Alexandro ficou sombrio enquanto ele olhava para o diretor Marco. Marco assentiu tremendo. Alexandro agarrou o peito, quase desmaiando. Tantas pessoas mortas? O garoto que ele inicialmente achou insignificante, que ele acreditava que poderia ser resolvido a algum custo, desafiou suas expectativas repetidamente. Agora mais do que nunca. Depois de ouvir o relato detalhado de Marco, Alexandro não conseguia acreditar. Aquele garoto é mesmo imbatível, sem limites, capaz de superar seus limites repetidamente? Alexandro cerrou os dentes. Eu não acredito. Ele deve ter limites. Nesse momento Marco hesitou, então pegou um laptop e exibiu um vídeo. Senhor, este vídeo pode ser útil para o senhor. Alexandro ficou confuso, mas observou instintivamente. O vídeo mostrou Sid liberando luz.
Capítulo 65. Só de assistir ao vídeo Alessandro estremeceu, sentindo uma pressão profunda. Mas enquanto observava, seus olhos de repente brilharam. Isto é, na filmagem a luz não cobria todas as áreas. Soldados dispersos, espectadores e até mesmo os mutantes não estavam cobertos. O que isto significa? Alessandro ficou animado. Ele acreditava que se o garoto conseguisse fazer isso, ele definitivamente mataria todo mundo, especialmente os mutantes. Mas ele não o fez. A luz permaneceu fixa dentro de um certo alcance, sem cobri-los. O significado era claro. O menino tinha limites, e isso já era evidente. Talvez em outras ocasiões tenha sido um disfarce, mas desta vez definitivamente não foi. Principalmente a próxima cena do vídeo confirmou ainda mais seus pensamentos. O menino estava flutuando no ar e quase foi atingido pela arma de um soldado. Se não fosse pelo líquido preto que parecia ajudar a bloquear o tiro, ele certamente teria sido atingido. Depois disso, seu ato de matar o soldado pareceu um blefe. Se os soldados tivessem disparado mais tiros ou se aqueles mutantes tivessem agido, o garoto definitivamente estaria morto. Bom. O sorriso de Alessandro retornou. Afinal, o garoto não era invencível. Ele era humano, com limites humanos. Com este vídeo, ele basicamente descobriu os verdadeiros limites do garoto. No entanto, desta vez, 100 soldados morreram, juntamente com a perda de tantos recursos. Nem mesmo o congressista atrás dele conseguiu substituí-lo. Sem mencionar que ele queria continuar enviando pessoas para lidar com o garoto. Mas os olhos de Alessandro se aprofundaram. Permitir que Irina transmitisse o programa foi definitivamente a decisão certa. Sob pressão pública e sua própria reputação, o governo não teve escolha a não ser continuar enviando tropas e recursos. Aquele garoto acha que está contra mim? Não, ele está enfrentando toda a América. Alessandro riu levemente. Um mero mutante quer enfrentar os poderosos Estados Unidos? Sem mencionar os inúmeros soldados armados, até coisas como mísseis nucleares táticos poderiam ensinar uma lição àquele garoto. Ele está cortejando a morte. Alessandro sorriu, já imaginando o destino final do menino. O fim era a captura ou a morte, sem uma terceira possibilidade. Claro que mesmo que o governo agisse, sua situação também não seria boa. E vou ter que oferecer alguns benefícios a eles, zombou Alessandro. De repente, uma ideia lhe ocorreu e seus olhos brilharam. Aquele garoto. Ele se concentrou em Marco e perguntou: você encontrou algum tecido corporal do menino? Senhor, o senhor vai. Marco entendeu imediatamente. Usar as células do Kevin para experimentos? Sendo uma base conhecida por experimentos, o que mais poderia ser? Sim, Alessandro assentiu sorrindo. O garoto é tão poderoso, seu corpo deve ser especial. Se obtivermos seus tecidos, certamente poderemos estudar algo útil. E aquele menino tem câncer grave. O fato de ele ainda estar vivo sugere que seu corpo é único. Se descobrirmos alguma coisa, aquele garoto não conseguirá escapar. Ele se tornará a cobaia do nosso laboratório. Os olhos de Marco brilharam de expectativa pela cena. O sorriso de Alessandro se alargou. Os robôs sentinelas estavam quase totalmente desenvolvidos. Logo, ele mal podia esperar para ver o garoto capturado ou morto em um futuro próximo. Enquanto Alessandro planejava na 23ª base, Irina estava preocupada. Por que isso sempre acontece comigo? Vestida de azul, o tom de Irina era cheio de reclamações. O governo falhou novamente. Como ela poderia explicar isso aos espectadores? Ela deveria dizer a verdade? Irina temia que espectadores furiosos incendiassem sua casa. Felizmente, seu chefe ligou para ela logo depois, instruindo-a a encobrir o incidente da melhor forma possível. 2h30 depois, Wolverine e seu grupo, buscando abrigo da chuva, pararam e olharam para a grande tela na praça. A tela mostrou uma mulher conhecida, Irina. Vestindo shorts e camisa azuis, ela subiu no palco com um sorriso. Boa tarde, espectadores. Sou sua velha amiga Irina. Hoje trago-lhes notícias infelizes. Devido a eventos repentinos, as autoridades cancelaram temporariamente a operação para capturar o mutante fugitivo. Elas serão retomadas assim que estiverem mais bem preparadas. Ao ouvir suas palavras, não apenas Wolverine e seu grupo ficaram atordoados, mas os espectadores, que aguardavam ansiosamente a captura do mutante Kevin, também ficaram atordoados e furiosos. Maldita seja, Irina. Sua péssima apresentadora, você é a pior que eu já vi. Nos enganando? Enquanto os espectadores se irritavam, Irina rapidamente explicou: por favor, não me interpretem mal. A operação não foi cancelada, apenas adiada. Para garantir o sucesso, as autoridades solicitaram mais armas e efetivo, o que leva tempo para organizar. Portanto, a preparação levará mais tempo. Então, não se preocupe. A operação será retomada em breve e não falhará. Ao ouvir isso, os espectadores americanos começaram a acreditar nela. Ao mesmo tempo, eles ficaram ainda mais animados com a próxima operação. Com uma preparação tão completa, o garoto mutante certamente seria capturado. O interesse deles foi reacendido, antecipando ansiosamente a próxima operação mais preparada. Na rua, Wolverine e seu grupo trocaram olhares preocupados e confusos. Preocupado com a operação de captura mais severa e intrigado por uma vaga sensação de que algo estava errado. Vamos investigar, sugeriu Otto. Os outros concordaram com a cabeça. Ao mesmo tempo em que agiam, o governo também estava ocupado encobrindo rastros e impedindo vazamentos de notícias. O trovão rugiu. O céu estava escuro e chovia forte. Com esse clima, quanto tempo levará para coletar pontos de energia?
Sid balançou a cabeça. Depois de deixar o campo de batalha, ele planejou continuar coletando pontos de energia hoje e então prosseguir com o progresso de desbloqueio para ver o que aconteceria em seguida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.